homens. Então, por que eu queria falar disso? Porque eu senti que é necessário que nós possamos compreender melhor o lugar do homem no plano de Deus. Muitos de nós temos, as pessoas têm o conceito de andar com Deus, eu sou salvo, para eu morrer um dia vou para o céu. É muito mais do que isso. Isso também faz parte, certamente, e é importante, certamente, amém. Mas Deus tem um plano superior. Deus tem muito mais e nós temos que entender isso. E muito envolve-se em coisas de religião e coisas que não nos levam a lado nenhum, nem sequer é de Deus. São dogmas, são coisas que não têm nada a ver com o Senhor. E perdemos tempo nessas coisas. Então nós precisamos saber qual é o plano de Deus e por que é que Ele nos usa a nós nesse planeta. Amém? Então, vamos lá. Salmos 8, versículos 3 e 4. Salmos 8, 3 e 4, o salmista, o rei Davi, ele escreve, ele diz assim: quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto, que é o homem, para que com ele te importes, e o filho de Adão, para que venhas visitá-lo? Quem somos nós? Coisas tão grandes, grandiosas, esse universo vastíssimo, tantos corpos celestes diferentes, é tudo mais. E nesse planeta Deus colocou lá o homem. Por que o homem? Então, nas minhas próprias palavras, parafraseando aqui Salmos 8, 3 e 4, Senhor, o que é o homem comparado com tudo o que criaste neste vasto universo? Qual a razão por que criaste o homem? E porque estás constantemente a pensar nele, e cheio de amor e misericórdia para com ele? Porquê, Senhor? Porque Deus tem um propósito para si e para mim. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estamos nessa vida? E qual é o propósito da humanidade sobre esse planeta? Isso vai muito além da religião, irmãos. Essa coisa que nós conhecemos, achamos que Deus não é nada. Vai muito além, nós temos que entender isso. Então, a Bíblia diz que o Senhor criou-nos um pouco abaixo dos anjos. E, no entanto, coroou-nos com glória. Uau! Não é? Vamos lá, Salmos 8 responde a essas perguntas, do versículo 3 e 4. Logo a seguir no versículo 5 e 6. Ele responde a essas perguntas. Ele diz assim, Salmo 5, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Uau, versículo 6, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Esse é um dos propósitos, dominar as coisas que Deus nos confiou, a criação. Amém? Tu sujeitaste tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Nós temos autoridade. Nós que somos de Deus, que amamos Deus, que nascemos de novo, somos povo de Deus. Temos uma autoridade no nome de Jesus. O que é que nós estamos a fazer com essa autoridade? Não é para nós próprios, para abençoa, Senhor, abençoa. Não, é muito mais do que isso. É para o avanço da obra do Senhor, para o avanço dos propósitos e planos do Senhor. Ora bem, se nós formos ver, quando ele diz que tu o fizeste um pouco menor que os anjos, se você for a tradução no original hebraico, diz que tu o fizeste um pouco menor do que Elohim, do que Deus. Deus criou-nos um pouco menor do que ele, Elohim, do que os deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Elohim é plural. Mas, e bem visto as coisas, não está errado. Não está errado, irmãos. Mas, se nós formos ao Novo Testamento, aí o Espírito Santo usa outra palavra. Para quem escreveu Hebreus, para falar sobre isso, quando ele cita essa escritura, Hebreus 2, versículos 6 e 7. Hebreus 2, 6 e 7. A palavra diz assim: no entanto, alguém em certa passagem testemunhou
afirmando que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas a visitá-lo. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, está a ver? E o coroaste de glória e honra. Se nós formos ver, como eu disse, no Velho Testamento, anjos dessa escritura vem da palavra Elohim, quer dizer deuses. Esta palavra anjos, isso foi escrito em grego, esta palavra vem da palavra grega angelos, anjos. Amém? Então, bendito seja o nome do Senhor. E sobre os anjos da Bíblia, anjos não são aquelas que a religião pinta, bebezinhos rechonchudos, bochechinhas cor-de-rosa, umas asitas, esses não são, isso é religião. Anjos são poderosíssimos, amém? 2, 3 metros de altura. Um anjo, na Bíblia, derrotou um exército de 180 mil homens. Um anjo, não é? São poderosos, muito mais poderosos do que nós. E anjos estão aqui para servir aqueles que são de Deus nessa vida. Nós temos a autoridade que o Senhor nos deu, nós somos coroados de glória e com honra, temos a autoridade do nome de Jesus, ainda por cima temos anjos a operar a nosso favor. Hebreus 1, 14 diz isso. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Alguém vai herdar a salvação aqui? Todos nós aceitamos Jesus. Então, os anjos estão aqui, aqueles que estão aqui na terra para servir, estão aqui para ministrar a nós, para o nosso benefício. Amém? São anjos poderosos. Eu vi, por exemplo, essas tempestades. É tudo daqui, nada daqui. Os anjos estão aqui, mas ninguém. Parece que eles não existem. Enfim. Por criação, como nós lemos, o homem foi criado inferior aos anjos. E sabemos que os anjos são seres sobrenaturais, são superiores em força, são superiores em conhecimento, são superiores em mobilidade e outras coisas mais do que nós, homens. Por exemplo, os anjos deslocam-se à velocidade do pensamento. E você e eu temos de levantar um pé atrás do outro para andarmos, e se andarmos um pouco mais, ficamos cansados. Os anjos podem estar aqui e no momento seguinte estar lá nos confins do universo. São rápidos, são relâmpagos, como diz a Bíblia, não é? E você e eu, enfim, cansamos-nos rapidamente, precisamos de ar para respirar, precisamos de dormir, de descansar, para estarmos frescos, para podermos pensar bem, etc, etc. Somos muito limitados e nem comparar. Os anjos são, nesse aspecto, são superiores a nós, não é? Eles não precisam de dormir, não precisam nada disso. No entanto, Deus fez algo de impressionante com este ser mais fraco que os anjos, não é? Muito mais limitado, muito mais vagaroso que os anjos. Diz lá em Salmos 8, versículo 6, nós lemos, vamos tornar a ler, vê só a coisa tremenda que Deus fez conosco. Salmos 8, 6. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Uau! Tu tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Dê-nos poder e autoridade, irmãos. O que é que nós estamos a fazer com esse poder e com essa autoridade? Ou seja, por criação, nós, homens, somos inferiores aos anjos. Mas por posição e autoridade, nós somos mais do que eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você tem autoridade. Este facto revela-me que a diferença entre criação e posição está no cerne da razão pela qual Deus criou o homem.
Não foi só para nos salvar que Jesus veio e morreu na terra. Não foi só para isso que Deus tem planos para o homem. Deus tem outros planos que incluem o homem, e nós temos que entender isso. Vamos falar um pouco do mundo pré-adâmico, um pouco atrás. A terra antes de Deus criar o homem aqui na terra. Lúcifer, os irmãos sabem quem é Lúcifer? Lúcifer era um querubim ungido, que andava na presença do Senhor, que fazia louvor e adoração a Deus, etc, etc. Então, no mundo antigo, pré-adâmico, vamos ver o domínio que Lúcifer perdeu, que Deus lhe confiou. O profeta Ezequiel, outros profetas também, mas nesse caso eu vou usar Ezequiel, diz-nos que Lúcifer era como eu disse, um querubim ungido, que cobria o Senhor com louvor e adoração, etc. Era o querubim no mais alto escalão, lá no céu. E os querubins, sabemos, nós somos superior que os anjos, né? Outro escalão mais alto. Então, Deus também, sabemos, um dos nomes de Deus é aquele que se assenta no meio dos querubins, que estão à volta do Senhor, a adorá-lo. Amém? A bem dizer o nome do Senhor. Então, Lúcifer não foi apenas mais um querubim, mas ele foi querubim ungido, o chefe, se você quiser, dos querubins, do escalão mais alto. Deus o criou de forma especial, ele era lindo, não é? Debaixo dele havia querubins, serafins, anjos, etc., lá no céu, não é? E as suas chefias. Mas, para entendermos a coisa melhor, na hierarquia do céu, deixa-me explicar assim, nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Lúcifer. Assim era, não é? E o querubim ungido. E Deus colocou Lúcifer, como diz lá em Isaías, em outras partes, e também em Ezequiel, colocou Lúcifer na terra, para dominar a terra, naquelas eras antigas. Aliás, deixa-me dizer que a terra é muito parecida com o céu. É quase como uma cópia, né? Lindo. E com os rios, com as montanhas, com as árvores, com as pedras preciosas, etc, etc. Também, Lúcifer foi criado assim, com pedras preciosas. Ele era uma orquestra andante. Havia vários instrumentos musicais nele. Ele fazia música e louvor para Deus. Ele servia o Senhor nas pedras afogueadas. Ele caminhava, ninguém mais caminhava na presença do Senhor para fazer louvor a Deus. E então, como diz Ezequiel 28, no versículo 13, Ezequiel 28, versículo 13, diz assim, Deus a falar com ele, Deus diz, estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Já não adornam, mas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro nele. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Ele era lindo. Ele era lindo. E, meu Deus. E ele começou a sentir assim um certo orgulho. Começou a sentir-se assim superior aos outros querubins. É lindíssimo, é diferente, é mais lindo, mais belo. Ele não guardou o seu coração. Começou a sentir um certo orgulho. E começou as páginas tantas a dizer no seu coração, como Deus fala aqui com ele. Em Isaías 14, 13 e 14, Deus fala com ele. E Deus diz, tu dizias no teu coração. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração, hei de subir até os céus, erguerei o meu trono, olha aí, acima das estrelas de Deus, são anjos e querubins de Deus, acima de eu vou erguer meu trono. Continuando a ler. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, lá no trono de Deus, né? Vou ficar lá, no ponto mais elevado de Zafon,
o alto do norte, o Monte Santo. Versículo 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Ora aí, orgulhoso, hein? Quem pensa ele que era? E assim, amados, e assim ele começou a fomentar no seu coração, chamemos de um golpe de Estado, lá no céu. Ele queria estar no lugar de Deus. E ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos a estarem com ele nessa revolta, nessa tentativa de golpe de Estado, se podemos usar as palavras nisso. Mas foi essa mesma rebelião, essa tentativa que fez com que ele caísse da sua posição em Deus, perdesse a sua beleza, perdesse todas essas coisas que ele tinha de antes e fosse transformado num feio ser, Satanás. Não é? Mas Deus o expulsou do céu juntamente com uma terça parte dos anjos. Milhares de anjos caíram com ele. A Bíblia diz que a partir de então Satanás tornou-se no pai da mentira. Jesus diz que ele é o pai da mentira, o pai do engano. Vejam, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo, falando de falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, etc., etc., que pululam por aí. Ele diz assim, em 2 de Coríntios 11, 13 e 14 e 15, já agora. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, são obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele pode aparecer aqui como anjo de luz. Eu sei como saber como ele é, que aquilo não é um anjo de luz. Eu sei. Olha só, o versículo. Portanto, não é surpresa alguma que os seus serviçais finjam que são servos da justiça. Finjam! Quantos andam a fingir que são servos da justiça? O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Andam a enganar as pessoas. Porque o chefe delas é o pai da mentira, do engano. Irmãos, tinha um amigo que era evangelista nos anos 80, 90, em Joanesburgo, na África do Sul. Ele era libanês, Peter Rami. E ele fazia evangelismo nas ruas da cidade de Joanesburgo. E ele um dia chegou a casa, a sua esposa trabalhava, estava no emprego, ele chegou a casa e estava com fome e foi à cozinha preparar comida para ele comer. De repente apareceu um anjo, assim à frente. Começou a convencê-lo de coisas. E ele não se sentiu bem com aquela presença. Ele não tinha paz com aquela presença. Ele começou a orar, a pedir a Deus sabedoria. E o Senhor só pôs no seu coração, olha para os seus olhos. E ele olhou para os olhos, viu maldade. Irmãos, nem tudo aquilo que brilha é ouro, não é? E nós podemos saber a diferença. Bendito seja o nome de Jesus. Então, Deus também julgou a terra, naquela altura, a qual Lúcifer tinha domínio para governar. Sabe, há quem diga, eu já ouvi isso várias vezes, já li até mesmo pessoas literadas, pessoas da Bíblia e tudo, ensinam as pessoas que a Terra só tem 6.000 anos. Irmãos, vamos ler bem a Bíblia com atenção. Certamente a Terra tem milhões de anos e não só 6.000 anos. Porque há 6.000 anos atrás, se a Terra foi criada há 6.000 anos atrás, de onde vêm os dinossauros e todas essas ossadas de milhões de anos atrás? Não é? Outras coisas, outras civilizações, coisas que existiram antes de Adão, irmão. Nós temos que entender isso. Agora, vamos ver. Deus julgou a terra. Quando julgou Lúcifer, julgou a terra.
porque eles tinham se juntado a ele, não é? Então, a terra ficou sem forma e vazia, como diz a Bíblia portuguesa, vem do hebraico tohu vabohu. Ela foi destruída, uma ação de destruição. Houve uma ação de destruição, de modo que ela ficou vazia e sem forma, é um caos. Com trevas, com escuridão. E sabe uma coisa, irmãos? Existem milhões de anos entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Milhões de anos que se passaram, entretanto. Vamos ver aqui. Gênesis 1, versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio mesmo, há milhões de anos, Deus criou a terra. E os céus, não foi agora, há 6.000 anos atrás, não é? Quando Ele criou Adão. Agora, entre esse versículo 1 e o versículo 2, são milhões de anos que se passam, entretanto. Versículo 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, tohu vabohu. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. Até aqui. Irmãos, quando há água e não há calor, a escuridão, não há luz, não há calor, a água está em que estado? Gelo, não é? Prontos. A era glaciar. Mas depois veio o Espírito de Deus e começou a pairar, a mover sobre a face das águas, a começar a restauração, a recriar a terra. Aleluia. Amém? Separando terra e mar, chamando à existência a luz, etc., como os irmãos sabem da criação, colocando diferentes corpos celestes à volta da terra e essas coisas todas, não é? Colocando, em outras palavras, as coisas de novo em ordem. Temos que entender isso. Então, mas desta vez, Deus terminou a sua criação e estava tudo muito lindo, mas não tornou a colocar lá Lúcifer, que entretanto tinha caído por rebelião contra Deus, mas dessa vez Deus criou um novo tipo de governante. Agora imagine só, uma criatura de posição mais baixa que os anjos, não é? Mas com autoridade mais alta. Adão e Eva. E colocou-os no jardim, não é? E Satanás devia estar assim por fora a observar quem é que ele vai pôr agora para governar a terra que eu governei. Quem é que vai estar no lugar que eu estive? Será que é o arcanjo Miguel? Será que será o arcanjo Gabriel? Nenhum nem outro. Deus colocou uma coisinha mais fraca. Um estalo sem mão na face de Satanás, não é? E no último dia da restauração, Deus formou o homem do pó da terra. Do pó da terra. Formou a sua imagem e semelhança, sem asas, como tem os anjos, etc. Nem todos têm asas. Sem poderes de deslocação momentânea, assim, a velocidade de um relâmpago. Sem força sobrenatural. O homem tinha de levantar os seus pezinhos, as suas perninhas para poder se deslocar. E não era muito rápido, não é? Ainda não é. Ele tinha necessidade de dormir, como já vimos. Ele precisava de ar para respirar, para sobreviver, para viver. Precisava se alimentar. Ele tinha necessidade de aprender as coisas, porque ele não nasceu aprendido. Não é? Comparado com Lúcifer e os demais anjos, este homem era algo de frágil, lento e fraco. Eu não é? Ao olhar para o homem, lá no jardim, Satanás ficou furioso e com inveja. Não é? Ele devia ter pensado para consigo mesmo. Ele devia ter dito, o quê? Como é que é possível? Esta coisa frágil? Como é que Deus pode pôr uma coisa frágil ali a governar, a dominar a terra? Mas Deus é Deus ou não? Amém. Então,
porque Deus tinha dito entre si, Pai, Filho e Espírito Santo, lá numa conferência, uma reunião que eles tiveram, em Gênesis capítulo 1, 26. Gênesis capítulo 1, 26. A Bíblia diz, façamos o homem. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Não é? Continuando. Dominem eles, plural, eles, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Ou seja, deu domínio sobre a terra. É por isso que a terra está como está, irmãos. Porque o homem não sabe dominar a terra. O homem quer dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro, mata pessoas, faz guerras, ataca, mata, para riqueza, riqueza, riqueza. Mas Deus está lá. Ele está a ver tudo, não é? Então é assim. Satanás ficou furioso. Como é que é possível? Uma coisinha tão frágil, criada a partir do pó, não é? E da terra, ficou na posição que eu antes tive nessa terra, nesse lindo planeta. Ele não gostou, não é? Ele não gostou. Então, decidiu um plano. O homem foi colocado nesta posição, nesta terra, para, uma vez por todas, resolver um conflito que havia entre anjos caídos e anjos eleitos. Essa é uma das razões, não é? E para sempre provar que Deus está certo e Satanás está errado. Além da salvação e tudo mais. Você e eu vivemos em Cristo, nascemos de novo em Cristo para sermos salvos, glória a Deus, para estarmos com Deus eternamente, amém, glória a Deus. Mas também para neste mundo já provarmos a criação inteira à nossa volta que Deus está certo e Satanás está errado. E então, é assim, nós sabemos que o homem fracassou, não é? Mas eu digo uma coisa, irmãos. O fracasso do primeiro Adão é a vitória do segundo Adão. O primeiro Adão é Adão, o segundo Adão é Jesus. Amém? Então vamos ver. Sabemos o que aconteceu a seguir. Satanás entrou pelo jardim fora, deu a volta lá a Eva e Adão, não é? E apelou a curiosidade de Eva, torceu a palavra. Deus disse coisas que Deus não disse, mas ele disse que Deus tinha dito. Torceu a palavra, amém? Numa tentativa de que Adão e Eva deixassem a sua simples fé e simples confiança e obediência a Deus. E foi precisamente isso que eles fizeram. Ora, muito bem. Eles renunciaram à autoridade que Deus tinha dado sobre a terra, ou não? Renunciaram a essa autoridade por meio do pecado. E Satanás apoderou-se ilegalmente, através desse truque, desse engano, apoderou-se do arrendamento desse planeta. Eu vou chamar arrendamento desse planeta. A terra continua a pertencer a Deus. A terra do Senhor, diz a Bíblia, não é? Porém, Satanás, graças ao engano com que levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus, tornou-se o arrendatário ilegal desse planeta. Ok? Mas por um tempo, porque Deus ligou esse tempo. Logo, quando esse tempo acabar, esse tempo ligado a acabar, Deus entra em ação. Amém? É como se alguém alugasse a casa a alguém, alugou-me a mim, e eu alugo a outra pessoa. Porque eu não sei, deixei-me levar na história da outra pessoa, e a tantas outra pessoa começou a viver na casa comigo. E diz que a renda é dele. Ele é o arrendatário. Ilegalmente. E por isso, amados, é que durante aquela tentação do Senhor Jesus lá no deserto, depois de João Batista o batizar nas águas, e o Espírito Santo descer sobre Jesus, Jesus foi cheio com o Espírito Santo, a evidência de falar língua estranha, o Espírito Santo impeliu o Senhor Jesus para o deserto, para ali ser tentado por Satanás. Foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Entretanto, nessas tentações, a Bíblia diz o seguinte,
Lucas 4, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra. Lá estava Jesus no deserto. Diz, então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs. Ele disse para Jesus, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues, e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Ele diz, Jesus, se tu me adorares, se tu me reconheceres como Deus, eu vou te dar as nações que me foram entregues a mim, e tenho autoridade para doá-los a quem entender. Arrendatário ilegal daquilo. Não é? Olha só, o Senhor Jesus, sabendo que o plano de Deus já estava em operação, para o resgate, etc., etc., não contestou essa afirmação, ele só respondeu, está escrito, apenas a Deus adorarás, mas ninguém, não é? Nem deu mais conversa. Ok, então, por quê? Porque Deus tinha prometido à mulher, a Eva, lá no jardim, depois deles pecarem contra o Senhor, ele diz que, eu vou pôr no masculino, o semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, ou não? E lá no deserto, lá no jardim, isso significa, a semente da mulher, significa que o Redentor que viria, que este que iria esmagar a cabeça da serpente, tinha que nascer de mulher, ou não? Muito bem. Ou seja, o Redentor não seria Deus, assim só na forma de Deus, também não seria um ser angélico, mas seria humano também. Nasceria de mulher, porque a entrada para esse mundo é nascimento de mulher, ou não? Não há outra entrada. O ladrão é que saltou o muro, que anda por aí, não é? Mas todos que estão aqui legais nascem de mulher, ou não? Muito bem, então, a partir daquele momento, Satanás começou a observar os bebezinhos, as criancinhas, as famílias tementes a Deus, a descendência dessas famílias. Ele começou a observar para travar, para acabar com o nascimento. Assim que nascesse o Redentor, assim que nascesse o semente da mulher, para matá-lo, para que não houvesse, o plano de Deus não fosse avante, porque ele era o arrendatário ilegal, mas era arrendatário da terra. Muito bem? Ora, por isso não admira, irmãos, que nos dias de Moisés, Faraó mandou matar aquelas crianças, não é? Porventura iria acabar com essa linhagem da semente da mulher que ele não poderia nascer. Não admira que, mesmo nos dias em que Jesus nasceu, os reis magos chegaram 2 anos mais tarde, falaram com Herodes, que vieram para adorar o rei Jesus, etc. Isso o quê? E o rei mandou as suas tropas, seus soldados para Belém, matar todas as crianças 2 anos para baixo. Satanás tentar travar o avanço dos planos de Deus. Não é? Travar os planos daquele que viria para lhe esmagar a cabeça. Muito bem. Na cruz, a semente da mulher, Jesus Cristo, o último Adão. Por que Adão? Porque ele começou uma nova geração. Novos nascidos, novo nascimento. Nascemos de novo, somos nova geração em Deus. Ele começou uma nova geração. Ele tomou sobre o seu próprio corpo toda a maldição que Adão e Eva tinham causado lá no deserto por desobediência. Ele tomou sobre si mesmo. Por isso ele morreu na cruz, como homem, porque foi o homem que pecou, ou não? Porém, esse homem que morreu, Jesus, sem pecado. Ele morreu por toda a humanidade. Ele desceu ao coração da terra, ao Hades, ao inferno. E ali ficou 3 dias e 3 noites. E como os irmãos sabem, eu já disse isso, menciono isso várias vezes, é uma coisa que mexe comigo, mexe mesmo. Como é que de sexta-feira santa até domingo de Páscoa são 3 dias e 3 noites?
Como é que é possível? Não são. Alguma coisa está mal aqui. Pronto. Mas ele ficou, a Bíblia diz que ficou 3 dias e 3 noites. E depois ele ressuscitou vitorioso. Amém? E agora todos quantos creiam, né, quantos tenham crido, quantos creem, quantos irão crer e aceitarão Jesus como são uma nova criação, nascem de novo, é um novo homem. O Espírito está vivo, o Espírito humano está vivo nele. Amém? O Espírito Santo vai habitar nele. É uma nova raça, se você quiser. Porque nascemos de novo em Cristo, o último Adão. Amém? Então, e esse último Adão, com tudo quanto ele fez pelo homem, tirou o domínio de Satanás e todas as suas obras. Nós temos autoridade, irmãos. Temos autoridade. Muitos anos atrás, sei lá, dos anos 89, 90, por aí, em Coimbra, aquilo, quando começamos a igreja, começamos em 88, igreja em Coimbra, irmãos, as pessoas que vinham, uma igreja cristã ali, por baixo de um restaurante, que entretanto os irmãos donos do restaurante aceitaram Jesus, e nós andávamos à procura de um lugar. Pela fé, nós viemos pela fé. Não temos ninguém lá atrás, lá do outro lado, a mandar-nos dinheiro e salários, nada. Nós viemos caminhando com Jesus. E já essas pessoas aceitaram Jesus, e estava lá também nosso querido irmão que vem aí domingo, que vem, Jimmy e Ellen, e começamos a fazer cultos na cave desse restaurante, lá em Coimbra. Eu nunca vi tanta pessoa endemoniada. As pessoas que entravam naquela sala caíam para o chão, começavam a rastejar como serpentes, saltavam como rãs, uivavam como lobos. Eu sei lá que... Meu Deus! E começamos a ver o poder do Espírito Santo ali. Pessoas vinham para nos matar. É verdade. Uma senhora com o sapato do salto alto, assim, com aquela ponta do salto alto assim na mão para dar na cabeça da pastora. O outro com o carro, vum, 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 à espera que eu atravessasse a estrada para me passar ferro. E coisas assim. E nós vimos o poder do Senhor ali. Uma espírita veio à frente, porque ela, num terreno qualquer, não sei bem como, ela passou, havia um cabo elétrico no chão, estava vivo. E ela tocou com a perna e foi eletrocutada, ficou muito mal. Várias operações, mas aquilo nunca mais fechava, nunca mais sarava já. Ouviu falar de nós, coisas que aconteciam. Ela foi lá à igreja. E no final, quando eu chamei as pessoas para virem para a oração, ela também veio. E nós temos que amar as pessoas, ou não? Eu não sabia quem ela era, eu sabia daquela espírita. Eu fui lá, sim, minha senhora, diga, o que é que eu posso? Jesus é o Senhor da sua vida. Eu conheço Jesus. Não conhece, não, eu senti logo. Mas o que é que a senhora quer? Explicou, mostrou-me até a perna lá com as ligaduras. Então vamos orar. Ok. Assim que eu levantei a mão para orar, ela, pumba, caiu para o chão. Tanta luz. Deus deu-nos autoridade, amém? Um bruxo famoso lá de uma certa região de Coimbra veio aos nossos cultos. Baixinho, boina português, palito na boca, bigode, barrigudito, muito famoso. Chegou lá na igreja para me desafiar. Eu comecei a andar em direção dele e ele começou a andar para trás. Eu fui lá, abracei e disse, você precisa de Jesus, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Jesus o ama, sabe? Abracei-o, orei por ele. Amém, orei por ele, irmãos. Bruxo, famoso. Lá. Nunca mais soube dele, não sei o que aconteceu dele. Irmãos, tanta coisa que aconteceu, eu poder contar coisas. A autoridade que o Senhor nos deu, mas nós temos que fazer uso dessa autoridade. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo e o que é que nós temos em Cristo para podermos usar. Amém? Satanás ameaçou-me várias vezes.
em Lisboa, em Gibraltar, não sei, eu vou te matar, eu odeio-te, eu vou te matar. Eu digo, chuta o melhor que tu tens, o mais forte que tu tens. Porque aquele que é maior está dentro de mim, eu estou debaixo do sangue de Jesus. A mim tu não me tocas, eu tenho autoridade sobre ti. Ele precisa saber que nós sabemos que temos autoridade sobre ele. Amém? Vamos ficar firmes no Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Agora sim, depois de tudo isso, queridos, torno a perguntar, por que o homem? Por que o homem? Por que Deus escolheu o homem? Deus escolheu o homem para que o homem nascesse de novo em Cristo, fosse parte do seu povo, filhos de Deus, e vivesse nessa vida já como uma prova viva de que o juízo de Deus sobre Satanás está corretíssimo. De que Deus está certo, Satanás está errado. E ele até nem Deus quer provar através de si, de mim. Mas muitos entregam-se. Não vou à igreja porque não sei o quê. Porque não... Não, nós temos que mostrar que Deus está certo, Satanás está errado. Amém. Em nome de Jesus. Não é? Então, há esse conflito angélico. E isso mexe conosco, com a grande comissão que Jesus diz isso por todo o mundo, pregar o Evangelho, etc, etc. Isso mexe com a grande comissão. Como crente do Senhor Jesus, todos os dias, você e eu, mesmo frequentemente sem nos apercebermos, diariamente, nós fazemos parte do conflito angélico. Olha só, você não acorda pelas suas próprias forças. Quem é que dá força para você abrir os olhinhos de manhã para se levantar da cama? Senão o Senhor. Você não precisa pensar, eu preciso respirar. Não, você está a respirar. São coisas que Deus fez em nossas vidas. Porque Deus tem um plano, um propósito para nós nessa vida. Amém? E sempre que uma pessoa, um pecador, uma pessoa em Adão, ouve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e aceita o Senhor como Salvador, Senhor e Salvador da sua vida, é como se diz na gíria portuguesa, é como se mais um prego tivesse sido pregado no caixão de Satanás. O Senhor está certo, Satanás está errado. Todo novo nascimento, toda pessoa que nasce, quando há salvação, há alegria nos céus, os anjos se alegram nos céus, não é? Há alegria nos céus e aqui também na terra, sabe por quê? Porque todo novo nascimento é um brado na cara dos anjos caídos. Assim, estás a ver? Deus está certo e vocês estão errados. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus fez uma coisa com o ser humano, que é um fator decisivo, a vontade do homem. Deus não mexe na vontade do homem. Deus dá a escolha livre. Amém? E não permite que Satanás mexa na vontade do homem. Olha aí. Deus não deixa que o homem seja tentado além do que possa suportar. Não é? Muito bem. Então, nesse contexto, nem Deus, nem Satanás podem substituir ou influenciar ou obrigar-nos a fazer umas escolhas em nossas vidas. A escolha é muito nossa. Aliás, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 30, 19, se não estou em erro, eis que põe adiante de ti, homem, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe tu. Eu te aconselho, escolhe vida, mas escolhe tu. A escolha é nossa. Amém? Então, na sua soberania, Deus escolheu não obrigar as pessoas, porque se não servir alguém por obrigação não é a mesma coisa que servir alguém por amor, não é? Porque nós amamos a Deus, aquilo que nós falamos. Primeiro nós entendemos o amor de Deus, depois é que nós nos arrependemos, ou não? E quanto mais eu conheço esse Senhor, quanto mais eu quero conhecê-lo, quanto mais eu caminho com Ele, quanto mais perto eu quero caminhar com Ele. Porque não há ninguém como Ele. Ele é o Senhor fantástico de todo o universo. E não tem nada a ver com religião, tem a ver com relacionamento. Então, amados, assim, também Satanás, com todos os seus anjos caídos, seus demónios,
não têm autoridade para forçar uma pessoa a rejeitar em Cristo. Podem meter ideias na cabeça, podem lançar opiniões, mas finalmente a escolha vai ser da pessoa, ou não? A escolha é da pessoa. Agora, se a pessoa não vem à igreja, foi Satanás que disse para não ir à igreja? É a pessoa que diz, eu não vou à igreja. É a vontade dela. Eu não vou, pronto. Não apetece. Eu vou a outra igreja. Eu vou não sei. É a escolha da pessoa. Um dia vai dar explicações, não é? Mas até lá, está tudo bem. Parece, aparentemente. Agora, a razão por que nós pregamos a palavra de Deus, a razão por que nós oramos, a razão por que nós pedimos ao Espírito Santo para tirar a cegueira dos olhos daqueles que só estão em Adão, no primeiro Adão, e não estão no segundo Adão ainda. Nós pedimos, Senhor, atrai, Senhor, convence, Senhor, toca no seu coração, Senhor, revela Jesus, o teu amor para com elas. A razão por que nós fazemos isso tudo é porque essas pessoas que só estão no primeiro Adão precisam de ser parte do segundo Adão, precisam nascer de novo e ser uma nova raça, um novo homem em Jesus. Isso não é religião, irmãos, por amor de Deus. Essas coisas que fazem por aí. Não, fecha o baú. Agora, cada sim para o Senhor Jesus é um testemunho eterno de que Deus estava totalmente certo quando Ele sentenciou Satanás ao lago do fogo e enxofre. Quando Ele despiu Satanás de toda a sua glória, toda a sua beleza, toda a sua posição, tornou-se um bicho feio, Satanás, mal cheiroso, já condenado. Deus está certíssimo, irmãos. Veja o pouco tempo que resta nesse mundo em que ele ainda tem esse arrendamento ilegal. Até aquele dia. Veja as guerras. Veja as pessoas a passarem mal. Veja as pessoas a sofrerem por todo o mundo. Porque ele não tem autoridade de fazer coisa nenhuma contra Deus. Ele tem medo de Deus. Então ele vai fazer mal a quem Deus ama. Mas, entretanto, tem esse legado de tempo, parece que Deus não está a agir. Deus está-se a preparar, porque esse tempo legado está a chegar ao fim, irmãos. E depois Deus vai poder agir, não mais só através do homem, Ele próprio vai poder agir. E Ele vai fazer isso. Bendito seja o nome de Jesus. Então, por que o homem? Eu insisto nessa pergunta. Por que Deus criou um ser inferior aos anjos, mais fraco, mais frágil, em força e em sabedoria, e, no entanto, colocou esse ser fraco e frágil numa posição de autoridade superior às dos anjos? É porque nesse conflito angélico, Deus escolheu o homem para ser sua testemunha. Alguma testemunha de Jesus aqui? Escolhemos para sermos suas testemunhas, para mostrarmos ao mundo, à criação, que Deus está certo e Satanás está errado. Que Deus é o Senhor. Amém? Há pessoas que se levantam contra, porque sabem que você tem a fé, você ama Jesus, levantam contra si. Olha, eu tenho muita peninha dessa gente. Porque essa gente nem sabe o que diz, nem diz o que sabe. Eles devem vir para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Este é o meu conselho, em nome de Jesus. Então, como testemunhas de Deus neste mundo, há coisas que nós devemos fazer, entre outras, eu vou mencionar algumas, entre outras, devemos provar a criação à nossa volta, as pessoas, etc., à nossa volta, aqueles que você pensa que não estão lá, mas estão lá e estão a enxergar, os demônios, etc. Eles estão lá, não é? Quando você vem cheio do Espírito Santo, cheio da unção, caminhando rua abaixo, eles estão escondidos atrás dos caixotes de lixo, não é? Para causarem acidentes dos carros, para causar não sei o quê, para matar. Quando eles vêm, você vê cheio daquela unção, eles fogem. Ei, aí vem ela, aí vem ele, fuja, 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 cheio do Espírito.
Então, estão sempre à espreita a ver. Então nós temos que provar que a palavra de Deus é verdadeira e que funciona em nossas vidas. Temos que pô-la em ação em nossas vidas. Não basta crer, é crer e agir, não é? Crer e cumprir com a palavra de Deus. Viver na autoridade que Jesus nos legou em seu nome. Temos de usar essa autoridade em nome de Jesus. Amém? Sabe uma coisa, estavam a dizer lá em Coimbra que isso aqui vai alagar, lá a nossa igreja está mesmo em frente ao rio, como sabe. Eu disse, Senhor, tu sabes que aquele lugar é teu, é para louvor e adoração a ti, para a pregação, divulgação da tua palavra, para as tuas coisas, para os teus interesses. Eu creio, Senhor, ali não vai chegar água, não vai entrar água em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Nem que coloques lá anjos, faças uma coisa, nem que faças a água subir, em vez de descer, ou alguma coisa, passar por cima, lá não vai entrar água. E fiquei tranquilíssimo. Não sei o quê, estão a dizer, não sei o quê, para tirar todos os carros, tirar as coisas. Eu fiquei assim, eu sei que lá não vai entrar água. Estive lá essa manhã, está sequinho. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, temos que pregar o Evangelho a outras pessoas para elas poderem ser transferidas do primeiro Adão para o segundo Adão. Amém? Para Cristo. Demonstrar tanto a anjos, que estão à espreita, e demónios, que também estão à espreita, que Deus agiu corretamente ao enviar o seu Filho Jesus para salvar o ser humano, que tinha sido enganado pelo enganador, e julgar Satanás. Deus está certo, irmãos. Então, Satanás, hoje em dia, ele já era antes, um criminoso condenado. A cela dele está à espera dele, a cela eterna dele está à espera. A sentença foi declarada. A sua prisão eterna aguarda por ele. Naquele dia, o próprio Senhor Jesus vai lançá-lo no lago de fogo e enxofre. O próprio Senhor. É uma questão de tempo, rapidinho. Deus não tem pressa. Deus é eterno, para Ele não existe. Tempo não existe para Deus. Existe para nós. Para Ele, Deus não existe tempo. Então, a cela dele é no lago de fogo e enxofre. Lá nas lavas da terra. Até aquele dia, você e eu e todos os homens que escolhemos Deus em nossas vidas, devemos viver neste mundo como evidência, como testemunhas de que o plano de Deus é perfeito. Amém? E nós estamos nesse mundo, por isso mesmo, irmãos, para resolvermos essa questão uma vez por todas. Eles precisam ver isso em nós, as pessoas. Muitos não gostam, mas paciência. Não é? Temos que resolver essa questão uma vez por todas, perante toda a criação. Que Deus tem razão e Satanás, o acusador, está totalmente errado. E que Jesus Cristo é o Senhor e sempre será o Senhor. Amém? E Ele conta consigo, Ele conta comigo, Ele confia em si, confia em mim, para nós fazermos a nossa parte como suas testemunhas. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Deus, os Teus planos não falham. Ao mínimo detalhe, por mais que tentem, Senhor, para que os Teus planos não resultem em coisa alguma, Senhor. Por mais sábios que sejam essas tentativas, Pai, nada vai resultar, porque ninguém muda o Teu plano, porque Tu és o Senhor. E Tu resolveste amar-nos, Senhor. Apesar de nós, Tu nos amas. E, Senhor, nós queremos ser, na verdade, Tuas testemunhas nessa vida, Pai. De que Tu és Deus. E além de Ti não há outro Deus. E Tu, como Deus, Tu nos amas. Tu pagaste o alto preço, Senhor. E esse arrendamento ilegal Satanás teve sobre esse planeta Terra, Senhor, está a chegar ao fim. Em breve, Tu virás para de novo tomar total controle. Não mais através do ser humano, mas Tu próprio e Teus anjos tomarem controle sobre esse planeta.
Paizinho, obrigado, Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória para todos sempre, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Você pode estar tranquilo porque Deus o ama. Você pode ter paz porque Deus o ama. Você viu a inquietação das pessoas com as águas a subirem? Só aí deu para ver como as pessoas não conhecem Deus, precisam de Deus. Precisam de Deus. Ai, eu vou perder tudo. Confia no Senhor. Descansa nele, Ele tudo fará. Obrigado, Senhor. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado, Paizinho. Certamente Tu gostarias que mais pessoas, todo esse povo, Senhor, de Portugal, Senhor, nos oraram para a salvação, Pai. Essas nações, Pai. Mais e mais pessoas possam vir ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. E participarem nos Teus planos aqui na terra, Pai. Para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. E para a nossa alegria e felicidade. Em nome de Jesus. E os amados que amam o Senhor dizem amém, amém, amém. Se você precisa de oração, vamos orar. Em nome de Jesus. Se não, Deus abençoe. Pai, eu quero orar uma semana de vitória, de sucesso, de saúde, para aqueles que Te amam, Senhor, que Te buscam. Podes mesmo tocar neles e abençoá-los.